Zélia, você acredita em anjos? Acredito. Por que você Ô acredita em Cabral, anjos? coloca aí para filmar, porque eu quero contar essa história e quero mandar para o meu canal. Porque eu realmente acredito. Acredito com todas as forças do meu coração. Aí algumas pessoas perguntam assim, né? Oi, gente, eu vou publicar essa história, que é minha amiga Isabel, ela está me Oi. fazendo uma visita hoje. Já acabamos de jantar, por isso está tudo aqui. Não sei se está dando para ver a bagunça, mas daqui a pouco eu resolvo isso, certo? E a história que eu tenho de anjo, para mim, assim, foi uma experiência muito boa, mas porém muito triste, de verdade. Eu lembro que eu não me pergunto o ano porque eu não lembro. Eu nunca pensei de viver um momento igual aquele que eu vivi. Porque foi uma coisa que eu nunca mais na minha vida eu esqueci. E me deixa até emocionada de verdade, porque mexeu muito comigo. Do nada, assim, como você sabe, né, eu moro aqui em Palmeira já tem alguns anos. E quando eu vim para cá, eu vim para cuidar de um problema de saúde. Eu não tinha a intenção de ficar. Mas aí eu tinha alguns sonhos que eu sabia que lá na cidade onde eu estava, morando, onde eu nasci, me criei, Qual foi a cidade que você nasceu e se criou? Paulo Jacinto. Eu sabia que lá eu não tinha chance de estudar, até porque o meu pai, apesar de ser uma pessoa muito boa, muito digna, muito decente, que eu amava muito, mas ele não queria que as filhas dele, mulher, estudassem. E eu tinha um sonho que era aprender a estudar, seja lá o quanto fosse. Mas para mim era muito importante. E graças a Deus, de alguma forma eu consegui realizar parte do meu sonho. E sofri muito, muito mesmo quando eu cheguei aqui, mas eu encontrei pessoas assim bem especiais na minha vida que eu guardo até hoje. E sempre busquei encontrar nessas pessoas as mesmas coisas que eu encontrava na minha família, mesmo caráter, mesma dignidade. Eu prometi que eu nunca ia decepcionar meu pai nem minha mãe. Para mim isso era muito importante. Eu lembro que eu chorava todos os dias. Eu acho que eu fiquei mais, eu não vou precisar tempo porque eu não lembro. Na época eu tinha 14 anos, ia completar 14 anos, não tinha nem Muito 14 nova, anos. né? Você é um cara muito nova. E conviver com pessoas completamente estranhas porque eu não conhecia ninguém. E eu confesso que eu sofri muito, mas eu sofri de verdade. Eu acho que não tinha um dia que eu não chorasse, durante muito tempo. E até porque eu fui de morar num lugar que dava acesso lá, que todos os carros que vinham de lá, os conhecidos, passavam na minha porta. Mas eu tinha um objetivo e eu não queria voltar. Apesar de todo o amor que eu sentia pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, mas eu não podia voltar. Eu tinha um sonho e eu tinha que seguir em frente. Aí eu lembro que eu passei um ano sem ver o meu pai, nem minha mãe, nem os meus irmãos, porque eu tinha medo da minha reação, de eu chegar lá e não ter mais força para voltar. Eita, faça isso não, carregar. Aí eu lembro que depois de um ano eu voltei lá. E foi muito difícil. Eu acho que ainda foi pior,
de que o tempo todo que eu estava ausente, porque quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá, mamãe, meus irmãos começaram a me tratar como se eu fosse visita. Entendeu? A Assim, pessoa se sente estranha na sua própria família, na sua própria casa, foi. né? Não era mais, nada era mais como era antes. E apesar assim, de todo o carinho, de toda a recepção que ela fez, mas não era para aquela filha. Eu era como se fosse agora uma pessoa Estranha. estranha. E aquilo me magoou muito, de verdade. Mas pelo menos me deixou mais forte e me fez seguir em frente. Mas foi difícil. Hoje, até hoje, quando eu lembro de tudo que eu passei, não foi fácil, não. Aí, depois de algum tempo, sim, aí eu fiquei indo sempre que eu podia, eu ia visitar. Mas um dia eu estava em sala de aula e eu me lembro que do nada me deu assim uma coisa bem, sabe aquele sentimento, aquela saudade que você tinha que ir lá. Era uma saudade misturada com angústia, que eu não entendia porque aquela angústia no meu peito, aquela tristeza que eu estava sentindo. E no dia seguinte, foi a primeira coisa que eu fiz, foi me arrumar as coisas e visitar eles. E é assim que eu cheguei em casa, assim que eu cheguei na casa deles, de mamãe já me recebeu assim, dizendo que estava muito triste, muito preocupada com o papai, e algo para mim já estava errado porque ele estava dormindo. Papai não costumava dormir aquele horário. E para papai estar dormindo aquele horário, eu acho que era mais ou menos umas 3 horas da tarde, era porque alguma coisa estava errada. Então eu esperei que ele acordasse e eu perguntei para ela o que era. Ela disse que não sabia. Tinha levado ele para o médico e o médico não sabia dizer o que era uma dor muito grande que ele estava sentindo no braço e não estava sentindo o braço direito. E aquilo para mim já era o fim, ou o começo do fim. Aí quando ele acordou, aí eu conversando, como é essa dor, papai? Aí ele disse que era uma dor muito, mas muito forte no braço, que ele não conseguia movimentar aquele braço direito, que doía demais, 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 era uma dor insuportável. E ele tinha começado a perceber alguns tremores. Pronto. Quando ele disse aquilo ali, meu mundo caiu. Coincidentemente, há dias atrás, uma amiga minha tinha me procurado para desabafar, que tinha descoberto que o pai dela estava com mal de Parkinson e que tinha começado exatamente assim, uma dormência e um certo tremor, e que tinha se agravado demais e muito rápido. Então eu sabia que naquele dia o que papai tinha era mal de Parkinson e que ele ia sofrer demais. O que mais me maltratava era porque eu sabia que ele ia sofrer demais, porque ele era uma pessoa assim, apesar de ser uma pessoa da agricultura, mas papai era uma pessoa muito, mas muito assim, Ativa. ativa, limpa, aquela pessoa, sabe? Era um ser humano inacreditável. Meu pai não sabia ler nem escrever, mas meu pai, ele era muito culto. Meu pai era muito nobre, nos gestos, nas atitudes, na maneira dele falar, na maneira dele receber as pessoas em casa, dele tratar. Era assim, era um nobre nato. Eu digo que meu pai era um nobre nato. Meu pai nunca batia na gente. Meu pai, ele conduzia a gente. Papai, a gente era 26 irmãos. Meu pai era viúvo, já tinha 14 filhos, que casou com mamãe, que teve mais 12. Não sabia trabalhar, né? Meu Deus do céu. Então era assim, a casa era uma casa
bem, mas bem movimentada. Apesar que muitos já foram casando e tomando conta das suas casas, já morreram 7, ainda tem 19 vivos, né? Graças a Deus, que não tem resolvido, né? Graças a Deus que eu estou aqui para contar a história. E eu para ouvir. Aí ele. E eu fiquei arrasada. Fiquei arrasada porque eu não sabia como era que eu ia ajudar papai. Eu não tinha condições, eu não. Eu ainda estava estudando, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiz corpo mole com nada. E eu me virava como eu podia, eu vendia negócio de perfumaria, de peças íntimas. Desce, desce daí, criatura. Não é possível. É assim. Foi ou não foi? Ela pula, ela sobe. Não sei de onde que é. Abandonaram essa gatinha aí. Eu acho que exatamente por causa desses hábitos dela, né? E pela ruindade humana mesmo. Aí eu sei que ela, ele, Figo, a gata me tirou da história. Eu só sei que mamãe, muito triste, porque não sabia o que fazer, e eu não queria. Primeiro porque eu não era médica para dizer, para dar aquele diagnóstico, dizer, não, eu já sei o que é. E eu fiquei muito mal, mas eu não podia mostrar para ele o quanto eu estava sofrendo com aquilo, porque eu sabia que ele ia sofrer muito, porque eu acredito que doença não é bom para ninguém, mas tem para algumas pessoas, a doença para determinadas pessoas, elas que não sabem lidar muito com aquela situação, eu acho que sofre muito mais. E meu pai era um desses, porque ele não sabia pedir, ele sabia fazer. E agora ele ia se tornar um dependente das pessoas. E eu lembro de eu ter chorado muito, 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 ter ido para casa de uma amiga. E lá eu chorei muito, eu desabei mesmo. Mas eu não queria que papai me visse daquele jeito. Aí no dia seguinte eu fui para passar uns 2 ou 3 dias, mas não suportei aquela situação por não saber o que fazer com ela. Eu vim embora. Eu lembro que era a época de São João. É aí onde entra a experiência que eu acho que aquela pessoa era um anjo. Aí era uma época de São João e tinha muita gente, mas era muita gente nos ônibus. Você vai entrar, primeiro porque lá, daqui para lá é um lugar muito ruim para transporte, né? Sempre foi e De continua difícil sendo. acesso, né? Sempre foi e continua sendo. Aí eu lembro, quando eu cheguei no ponto de ônibus, menina, era tanta gente nesse ônibus, tanta gente, mas tanta gente, que para entrar foi a maior dificuldade. Você tinha que entregar a bolsa para alguém que já estava em cima, para poder pegar a bolsa, para poder colocar no canto, para poder você subir. Era assim um transtorno, na verdade, a viagem. E quando eu consegui entrar no ônibus, nesse sufoco todinho, tinha uma senhora sentada e do lado dela a poltrona estava vazia. Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus, como é que pode uma cadeira vazia num ônibus desse? Não dá para entender. Eu tô cheio, né? Tão cheio. Aí eu olhei para ela com cabelo, eu não lembro da fisionomia. Se eu disser, eu estou mentindo. Eu lembro que ela era mais ou menos um pouco, eu acho que mais ou menos da sua altura, e os cabelos dela bem grandes. Assim, ela colocou o cabelo de lado e ela ficou assim, olhou assim para mim, mas ela não olhava para mim direito. Aí eu fiquei esperando 1, 2 vezes, sei lá. Aí eu olho para ela e pergunto: a pessoa que está ocupando aí esse lugar, ela está aqui? Aí ela olhou para mim e disse: não, pode sentar. Aí eu
meio que desconfiada de como é que pode um ônibus tão cheio. E tem uma cadeira vazia. Sim, aí eu me sentei. Aí eu sentei, assim, a início eu tinha chorado o caminho inteiro, assim, até chegar no ponto do ônibus, meus olhos estavam muito inchados. Aí eu disse assim, a senhora vai para Palmeira, que é aqui onde eu moro, né, Palmeira dos Índios. Aí ela disse, não, vou não. Aí eu disse, a senhora vai descer na vila? Não. Em Quebrangula? Ela disse, não. É bem mais para lá. Ela só me respondeu, é bem mais para lá. Ponto. Aí ela começou, abriu com a Bíblia na mão, no colo. Ela abriu, aí disse assim, você reza sempre? Aí eu disse, não, não. Ser sincera, eu não rezo não, não vou mentir. Aí ela disse assim, é porque todos nós precisamos muito da proteção de Deus. A gente precisa sempre estar contido com Deus. E uma forma de você estar contido com Ele é em oração. Aí eu disse, é verdade, eu não discordei, eu disse, é verdade. Aí ela disse, oh, você quer ouvir uma história? Aí eu disse, sim, pode contar. E eu ainda estava assim, assustada, porque eu ficava pensando, a qualquer momento essa pessoa que estava sentada aqui vai aparecer, vai querer sentar, né? Mas eu estava tão debilitada com a história de papai, mas tão debilitada que eu não tinha muita força, eu estava fraca. Aí ela começou a contar a história. Ela disse, olha, sim, eu não falei nada, eu não falei de meu pai, eu não falei nada. Isso foi que me chamou a ter mais atenção ainda. Ela disse assim, olha, no lugar tal, ela falou o nome do lugar, tinha um fazendeiro muito rico. E esse fazendeiro, ele tinha uma única filha. E um dia ele foi passear na fazenda, a fazenda era enorme, com a filha e a esposa. E ele sofreu um acidente. E nesse acidente morreu a esposa dele. E ele ficou de cadeira de roda. Ficou paraplégico, ficou de cadeira de roda. Ficou só ele e a filhinha na época com 8 anos. Aí, um dia, ele sentado, olhando a fazenda, na porta da casa, daquela casa grande, aquela casa de fazenda. Aí ele foi dizer assim, olha minha filha, tá vendo tudo isso aqui, tudo onde a sua vista alcançar, tudo isso aqui é seu. Eu perdi o gosto, depois que eu perdi a sua mãe, eu perdi o gosto pela vida, eu sei que eu não vou voltar mais a andar. Eu queria só te dizer uma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser, você pode me pedir, que eu darei para você. Aí ela disse, tá bom, papai. Aí quando eu estava próximo dela completar os 9 anos, ela chegou para o pai e disse, papai, o senhor está lembrado da promessa que o senhor me fez? Aí ele disse, estou, que qualquer coisa que você quisesse eu te daria. Ela disse sim. Pois eu vou lhe fazer um pedido. Olha, eu estava assistindo televisão e eu vi que tem um lugar por nome de Lourdes. E nesse lugar as pessoas conseguem vários milagres. E o meu pedido, o meu presente de aniversário, eu gostaria que o senhor me levasse para Lourdes. Aí ele disse, tudo bem, minha filha, agora eu vou arrumar alguém que te leve lá. Ela disse, não, papai, eu só vou com o senhor. Aí disse que chegou o dia, ele marcou a viagem e foi com ela. Disse que por ela, como ele tinha prometido, ele ia cumprir a palavra dele e ia assim com ela. Aí disse que foi. Quando ele chega nesse lugar, por nome de Lourdes,
Diz que de repente começa uma procissão enorme. E nessa procissão, o pessoal vem carregando o senhor morto. Aí, diz que quando a menina olha, aí diz: Pai, de todos os pais, levanta meu pai dessa cadeira. Aí diz que nada aconteceu. Aí a menina fala de novo: Pai, de todos os pais, levanta o meu pai dessa cadeira. Aí diz: nada aconteceu. Aí de repente diz que quando se aproxima mesmo a imagem deles, aí ela grita com toda a força e com toda a fé: Pai de todos os pais, agora levanta o meu pai, faz ele se curar nesse momento. Aí diz que o pai se levanta, empurra a cadeira e todo mundo que está em volta começa a chorar. Eu só sei te dizer uma coisa: eu durmo. Nesse momento eu dormi. É muito barulho, meu Deus. Nesse momento eu dormi. E quando eu vim acordar, já foi no ponto do ônibus aqui para descer. E essa mulher não estava. Isabel, eu juro que essa mulher não estava. Vá comer a ração, vá, sai daí. Ela não estava. E eu me desesperei naquela hora. Eu procurava essa mulher dentro do ônibus, desesperada. Porque eu fiquei pensando, se ela disse que não ia parar em nenhum dos dois lugares que ficavam essas duas. Um é município de Paulo Jacinto, de onde a gente estava saindo, que é a vila, é um lugar chamado de Vila. E o outro era uma cidade também pequena, que é Quebrangulo. E ela não desceu. Ela disse a mim que não ia descer. E eu perguntei, primeiro eu perguntei se era que ela disse que não. Perguntei se era na vila, ela também disse que não. Perguntei se era em Canoas também que não. E também parei de perguntar. Ela disse, não, é muito mais distante. E quando eu desci aqui, a mulher não está. E eu me desesperei na hora. Perguntei para o motorista disse que não viu. Perguntei para o cobrador, ele disse que não viu. Tinha um senhor, não me lembro, um senhor bem forte, que sentou na primeira cadeira, na entrada do ônibus. O senhor não viu aquela mulher que estava do meu lado? Ele disse que não viu. E eu desço, desesperada do ônibus. E tem uma amiga minha que tem uma boutique logo na descida, assim, do ponto do ônibus. E era Silvana, né, na época. E eu saí correndo. Mas, Silvana, aconteceu um negócio fantástico. Eu tenho certeza que aquela mulher era um anjo. Porque, assim, depois eu comecei a juntar as peças. Eu fiquei dias após dias tentando juntar o quebra-cabeça. Eu não falei nada que o meu pai estava doente. Eu não disse nada que o papai estava naquela situação. Mas eu estava destruída com aquela história, porque eu sabia que o meu pai dali para frente ele não ia mais ser mais quem era, né? A doença só ia debilitá-lo cada dia que se passava. E por que foi? Por que aquela mulher chega para me falar daquele jeito? Toda a história que envolvia, tinha um pai, tinha uma filha, entendeu? Assim, era como se ela quisesse me despertar a fé, dizer assim, que se eu tivesse fé o suficiente, meu pai ia ficar curado. Meu pai ia ficar curado. Porque aconteceu com aquela pessoa, aconteceu com aquele fazendeiro. E eu não consegui mais ver aquela mulher. Se ela disse que não era daquele, não ia ficar nem. Menina, eu fiquei dias após dias com isso na minha cabeça. Por isso que eu digo, eu tenho certeza. Sim, aí depois disso eu fiquei, sabe, quando parece que eu comecei a aceitar aquela situação. No dia que eu tive fé, que isso é mentira, minha fé aumentou. Eu não gosto de mentira, eu não vivo disso. Então, não, mas alguma coisa parece que me fez aceitar aquela situação. Como eu não sei. Que eu tinha que aceitar aquela situação. Eu não sei, eu só sei que doía, continuou doendo, e foi exatamente o que eu previ. Meu pai foi ficando cada vez mais doente, até chegar o dia que Deus chamou, ele tremia muito as mãos.
e deixava ele muito, muito envergonhado, porque ele ia se alimentar, ele sujava o local. E para ele, que era uma pessoa muito, muito limpa, ele sofria muito com aquilo. Mas assim, então, e várias outras experiências que eu tive com pessoas que eu tenho certeza que vieram, enviadas por Deus, que chegaram até a mim, até para acolher um animal, como você mesmo vê. Eu não vou, nunca fui pegar um animal em lugar nenhum. Chega na minha porta doente, passam na minha porta, jogam os animais aqui, é gato, é cachorro, é tudo. Até um jumento, eu já fiquei vários dias aqui alimentando, porque as pessoas abandonam tudo na minha porta. E eu acho que é Deus que me dá paciência, que me dá condições, pelo menos de alimentar. E seu pai já viveu muito ainda? Viveu. Depois disso, eu acho que meu pai ainda viveu uns 10 anos. Quando eu digo muito, uns 10 anos, né? Mas assim, foi o que eu já pensava, foi o que eu já tinha ouvido, foi o que eu folhei, que ele só ia se debilitando cada vez mais. E o dele era só mesmo assim, mais nas mãos, né? Porque tem pessoas que é o corpo inteiro e a cabeça e tudo. Mas foi um processo bem difícil ver meu pai daquele jeito. E é isso aí, por isso que eu digo que eu acredito em anjo. É muito sofrido, né? A pessoa quando a É, pessoa ama, sofrendo. E os anjos existem, sim. São os emissários de Deus, né? Estão soltos aí pelo mundo, ajudando as pessoas que estão precisando deles. por isso que eu sempre digo, meu pai sempre dizia isso, nunca maltrate ninguém. Chegar na sua porta, sempre tem uma palavra de carinho, sempre tem uma palavra de conforto. Nunca deixe que as pessoas saiam de você com má impressão. Se você puder ajudar, nunca diga não. Eu tenho feito sempre isso. Eu tenho sempre, isso é uma das minhas metas, não. Outra coisa, nunca saia de casa, isso é criação minha, nunca saia de casa com raiva de ninguém, sem perdoar, porque você não sabe se é a última vez que você está vendo aquela pessoa, porque a vida é só um sopro, a qualquer momento essa chama apaga. E eu acho que deve ser muito triste você sair de casa com raiva do seu esposo, do seu filho, e acontecer de você não voltar mais, ou você voltar e ele que não está mais vivo, ou ela, seja lá quem for, né? Né? Cabral, Por isso que a gente tem que sempre agradecer a Deus pelas oportunidades que a gente tem, né? e de fazer o bem, Com ter a certeza, oportunidade de fazer o bem. com certeza.